Bom dia, gente. Dando continuidade à aula da semana anterior, vamos ver agora a luxação traumática do quadril. Vejam que aqui nós temos a cabeça femoral articulada com a região do acetábulo, na articulação coxo-femoral, e em determinados acidentes, como por exemplo aqueles que incluem acidentes automobilísticos, no qual o passageiro está com seu joelho fletido contra o painel do automóvel, conforme nós veremos adiante, propicia a cinemática adequada para que haja a luxação coxofemoral. Então, a cabeça do fêmur pode ser jogada para trás ou para frente, nas luxações posteriores, que são as mais comuns, mas também podendo ocorrer as luxações anteriores. Há dor e edema local, há uma perda do contorno anatômico desta articulação, há uma perda funcional daquele membro inferior acometido. Vejam aqui a articulação fisiológica e a cabeça femoral sendo jogada para a área posterior. Essa é o mecanismo envolvido mais frequentemente nas luxações posteriores do quadril. O joelho fletido, choque com o painel do carro, jogando para trás essa articulação coxofemoral. E na medida em que essa articulação coxofemoral, a cabeça do fêmur, é jogada para trás, há um encurtamento do membro inferior acometido, há uma adução desse membro inferior acometido, ou seja, ele é trazido para a linha mediana, e há uma flexão interna do joelho, como aqui nós observamos nas imagens. Então, nós vemos que podemos encontrar o joelho fletido internamente, podemos encontrar o membro inferior aduzido, diminuído de comprimento, e essa posição será menos ou mais acentuada a depender do grau ser menor ou maior dessa luxação posterior. A luxação anterior faz com que a cabeça femoral venha a se localizar anteriormente à articulação coxofemoral. Há uma flexão de joelho, encurtamento do membro inferior e abdução desse membro inferior, ou seja, jogada para fora da linha mediana. E esse tipo de movimento ele é menos ou mais acentuado a depender de quão maior seja a angulação dessa luxação anterior. Vejam que nós podemos ter na luxação traumática não apenas a luxação jogada nesta radiografia da cabeça do fêmur para trás, como também áreas de fratura aqui no acetábulo, áreas de fratura no fêmur, portanto, uma lesão dupla, ou seja, uma fratura luxação também é possível encontrarmos. Aqui, apesar de ser uma radiografia de criança, nós vemos que essa cabeça femoral é jogada para trás, uma luxação posterior do quadril. Lembrando que para as afecções cirúrgicas, as afecções, melhor dizendo, ortopédicas, fraturas, luxações, é sempre de bom tamanho pedirmos 2 incidências da radiografia. Ainda em relação aos membros inferiores, nós temos a fratura de diáfise femoral, que também mais frequentemente está envolvida em acidentes automobilísticos, em choques de grande impacto, que ocasionam dor e edema local, um grande cavalgamento. Vejam aqui esse grande cavalgamento, um eixo do foco de fratura sobrepondo-se ao outro eixo, é o que nós chamamos de cavalgamento. Vejam aquela dica de seguir a cortical, há aqui uma descontinuidade, seguir a cortical, há aqui uma descontinuidade,
apesar do que nesta radiografia salta aos olhos a questão da fratura. Porém, como eu disse na aula anterior, a fratura pode não estar tão visível e daí a dica de seguirmos as corticais ósseas. Há a possibilidade de fragmentos múltiplos, como aqui nós encontramos, fraturas cominutivas. Há a possibilidade de lesões vasculares importantes, levando ao choque hipovolêmico do paciente. Outra dica, pessoal, essas espículas ósseas são verdadeiras navalhas e, como navalhas, podem fazer a secção de nervos, artérias e veias, determinando síndromes neurológicas periféricas, parestesia, anestesia e também choque hipovolêmico e isquemia de membros inferiores ou quaisquer áreas onde hajam esses focos de fratura. Vejam que essa espícula óssea aqui funciona como uma verdadeira navalha. Se ela estivesse localizada internamente, ela poderia acometer nervos, artéria e veia femoral, dando a possibilidade de choque hipovolêmico ao paciente. São fraturas cuja consolidação ou cicatrização óssea é longa, de 3 a 4 meses, e nesse período, se nós não fizermos a retificação desse eixo ósseo, vamos proporcionar chances maiores de ocorrer nessas áreas de fratura vícios como as pseudoartroses, áreas onde deveria existir tecido cicatricial ósseo passa a existir elementos articulares, criando as falsas articulações ou pseudoartroses, e também uma hiperatividade do tecido ósseo neoformado, que nós denominamos de calos ósseos, calos viciosos, que podem surgir se esta incongruência óssea não for retificada, quer seja por talas, quer seja por material de síntese óssea. As fraturas da extremidade inferior do fêmur, como aqui nós visualizamos, aqui nós temos o côndilo femoral interno, o côndilo femoral externo. Elas podem ser unicondilares, externa ou interna, supracondilares, e essas supracondilares podem ser em Y, supra e intercondilares em concomitância, dão um aspecto de fratura em Y invertido. Temos dor e edema local, e da mesma forma que nós vimos na fratura anterior de diáfise femoral, há a possibilidade de lesões vasculares importantes, em particular dos vasos que aqui passam, que são a veia e a artéria poplítea, também podendo determinar quadros de choque hipovolêmico. Vejam aqui aquilo que eu mencionei para vocês, sigam a cortical óssea, foco de fratura, de preferência 2 incidências radiológicas, antero-posterior e de perfil. Então, podemos delinear perfeitamente essa área de fratura. E vejam que aqui esse foco de fratura é deslocado para trás, fazendo com que haja a possibilidade de lesão dos vasos poplíteos, complicando a situação clínica do paciente, que pode levá-lo a choque hipovolêmico. Em relação já aos ossos de perna, nós temos as fraturas do platô tibial. Vejam essa imagem por cima do platô tibial. Vejam aqui, já não é uma fratura das mais visíveis, mas se vocês seguirem a cortical, verão áreas de perda de congruência dessa cortical, que significam focos de fratura. Podem existir processos de artrose, artrite, que determine a degeneração, uma área de maior pressão de superfície, que vá literalmente determinando focos de fratura por compressão,
Outra característica dessas lesões é que, uma vez existindo esses focos de fratura no platô ou planalto tibial, nós vamos ter a possibilidade da instabilidade desta articulação de joelho. E quando há a instabilidade desta articulação de joelho, nós vamos ter o comprometimento dos ligamentos colaterais e dos ligamentos cruzados de joelho, podendo determinar distensões ou rupturas desses tendões, assim como lesões de meniscos. Em relação ao joelho, nós podemos ter, além das fraturas de platô tibial, nós podemos ter também os entorses. Os entorses nada mais são do que movimentos em sentidos opostos das áreas articulares. Vejam, esse jogador de futebol, enquanto nós temos o segmento do fêmur rotacionando para um lado, nós temos o segmento dos ossos de perna rotacionando para outro. Isso fará com que haja uma distensão desses ligamentos, principalmente os ligamentos colaterais de joelho, podendo existir, como nós veremos adiante, tendões distendidos ou mesmo rompidos. E essa área é uma área de intensa dor ao nível do ligamento lesionado, áreas de sangramento que se exteriorizam na pele, determinando áreas de equimose, e esse sangramento também pode ser intraarticular, determinando o que nós temos de hemartrose. Os ligamentos nessa cinética relacionada aos entorses, eles podem ser rompidos, como aqui nós visualizamos, ligamentos rompidos. Eles podem desinserir esses ligamentos ou podem distender esses ligamentos. E vejam, pessoal, que em quaisquer dessas três possibilidades, nós vamos criar instabilidade de joelho maior e maior possibilidade de lesões osteoarticulares. Em relação aos ossos de perna, nós temos as angulações, os encurtamentos. Os encurtamentos estão sempre muito relacionados a essas fraturas de segmentos, quer sejam segmentos dos membros superiores como também inferiores. As fraturas, elas podem habitualmente também relacionadas a traumas automobilísticos, atropelamentos. Elas são, em grande parte, também fraturas expostas, complexas, lesando artérias, veias, nervos, musculatura, articulações. Então, essas lesões vasculares podem determinar isquemia dos tecidos. Há a possibilidade de, ao lesionar músculos, tendões e nervos, que esses segmentos lesionados retraiam. Então, é de difícil síntese durante o ato cirúrgico, que na verdade é feito a segundo tempo. No primeiro tempo, nós estabilizamos a fratura, limpamos exaustivamente o foco de fratura e, para evitar infecções, fazemos a reaproximação dos nervos, por exemplo, dos tendões, num segundo momento cirúrgico. A depender do grau de sujidade dessas áreas, nós podemos já ter áreas e até mesmo dos processos isquêmicos, nós podemos ter áreas já com uma infecção acentuada e áreas já de necrose dessas partes moles, que exigirão, durante o ato cirúrgico, o debridamento dessas áreas necróticas. Vejam aqui as fraturas de ossos de perna. Vejam a necessidade de mais de um perfil radiológico para o diagnóstico mais preciso. Vejam aquela dica de seguir as corticais ósseas para que vocês visualizem os focos de fratura. E vejam que as fraturas, de uma forma geral, levam à perda funcional e uma instabilidade deste membro acometido. Em relação às lesões de tornozelo,
Vejam que a articulação tibiotársica em relação aos maléolos, a este movimento que aqui é mostrado na figura, se nós deslocamos o tornozelo para fora, há a possibilidade de fratura, de distensão dos ligamentos do côndilo, do maléolo, melhor dizendo, do maléolo de fíbula, assim como a distensão desses tendões. E, a depender da quantidade de maléolos, nós podemos ter fraturas unimaleolares, fraturas bimaleolares ou fraturas trimaleolares, os dois maléolos da fíbula e o maléolo da fíbula. Essas fraturas geram instabilidade articular tibiotársica e, da mesma forma, podem determinar equimoses e hemartroses. Vejam aqui os focos de fratura que são delimitados a depender daquele segmento da cortical óssea que eu já mencionei para vocês, a importância dessa dica radiológica. Ainda em relação ao tornozelo, nós temos a possibilidade de ruptura do tendão de Aquiles. Vejam que é uma dor característica de uma dor aguda, intensa, em aspecto de chicotada. Há uma dor local quando da palpação da área da ruptura do tendão. Há uma depressão, uma falha ao longo do tendão que é justificada pela área de ruptura deste tendão. Há a possibilidade de se manter certa flexão plantar ativa do pé, mas há a impossibilidade do indivíduo portador de uma ruptura de tendão de Aquiles que esse se apoie nas pontas dos pés. Em relação ainda ao pé, nós temos a possibilidade das fraturas de calcânio, quando nós, por exemplo, caímos em pé, então a dor, a queda sobre os calcanhares, impacto sobre os calcanhares, a impossibilidade de caminhar por dor acentuada e por instabilização desta área de calcanhar, ao desenvolvimento de equimoses de planta de pé. E vejam, pessoal, uma outra dica: se há o extravasamento de líquidos, se há o sangramento nessa região, nós podemos ter síndromes compartimentais também em pé. Então, nós podemos ter, a depender do grau do impacto, do grau de formação de sangramentos intramusculatura, intraarticular, síndromes compartimentais que, ao invés do que nós já vimos na semiologia cardiocirculatória, da síndrome compartimental de panturrilha, nós podemos ter também a síndrome compartimental de planta de pé. Então, o pé pode estar com o que nós chamamos de empastamento, endurecimento da área de planta de pé. Vejam que essas articulações, essas fraturas, melhor dizendo, podem ser intra-articulação tibiotársica ou extra-articulação tibiotársica. Vejam aqui o aspecto radiológico com uma fratura extra-articular. Seguindo a cortical, nós visualizamos o foco de fratura. Uma outra lesão que pode ocasionar de áreas com fraturas, lesões ao nível de joelho, é essas áreas de fratura, de luxações, acometerem o nervo ciático popliteu externo, que corre aqui externamente ao lado da fíbula. Então, ele pode ser esmagado por essas lesões ao nível de joelho, assim como pode ser comprimido por talas gessadas colocadas para imobilizar focos de fratura em ossos de perna, talas essas bem apertadas que podem comprimir o nervo ciático popliteu. E isso fará com que nós tenhamos uma sequela neurológica, que é a lesão do nervo ciático popliteu,
que na semiologia determina o surgimento do que nós chamamos de pé caído ou pé equino, onde o indivíduo apresenta a impossibilidade de levantar o pé acometido. Gente, obrigado, um bom final de semana e um bom período, e Deus nos abençoe com a passagem o mais breve possível dessa situação de calamidade. Um abraço a todos, tudo de bom.